Fala galera ligada no Info Bahia, Hugo Santana na área, trazendo as últimas notícias do Bahia pra você, sempre de segunda a sexta aqui na grade do Info por volta das 7 horas. Vamos lá porque temos notícia boa, viu? Promoção de ingresso pro Bahia e Inter, jogo que vai ser no próximo domingo, notícia excelente pra quem quiser colar, levar a família. Além disso, descobrimos quem é que vai apitar esse jogo e vai ser uma arbitragem polêmica, viu? Mas não vamos chorar antes da hora, vamos ver. Também, vamos falar um pouco da classificação de mandante e visitante e o que é que o Bahia precisa melhorar para classificar para a Libertadores direto, que está melhorando. A situação melhorou em relação à última rodada e o Bahia está um pouquinho mais perto, apesar de ainda ter um longo caminho pela frente. Para finalizar, claro, vamos falar de dois outros destaques do Bavi que merecem muito crédito e fizeram uma ótima partida. Antes disso, claro, vou convidar vocês ao quê? Deixar o like, se inscrever no canal, comentar e hypar o vídeo. Isso ajuda muito a divulgar para mais gente e o canal tá tendo bons números, estamos crescendo bem, tanto o canal quanto o vídeo do Info, mas é isso. Vou pedir para vocês fazerem tudo isso. Solta a vinheta. Vamos lá começando a falar da promoção de ingressos que o Bahia divulgou, viu? Porque aqui, ó, o Bahia publicou hoje mais cedo, meio-dia, que vai ter promoção. 2 setores da fonte terão cota de bilhetes com preços reduzidos para domingo contra o Inter. A meia entrada no Superior Leste começará a 20, enquanto no Leste será 25. É para lotar. Venda começa amanhã para sócios e sexta para o público em geral. Tá aí uma baita medida que o Bahia tá fazendo. Lembrar que o jogo vai ser domingo, 7h30 da noite, é um horário muito ruim, eu pelo menos acho, né? Porque para quem trabalha no dia seguinte, o jogo acaba 9h30, daqui que chega em casa, pegar transporte público, até quem vai com o seu próprio carro, pegar engarrafamento, então assim, não é um grande horário. Então eu acho que medidas como essa atraem um torcedor que queira levar um filho, um namorado, uma namorada, enfim. Isso ajuda muito, então acho que é uma medida acertada do Bahia, que está precisando reconquistar o torcedor. Eu acho que essa temporada aconteceram alguns erros, algumas medidas não tão populares, na contratação de reforços agora nessa segunda janela, assim, numa quantidade maior, a fase ruim, recolocar Kike Oliveira recolocar no elenco. Então, assim, tem alguns problemas umas brigas que foram compradas, então essa é uma boa forma de atrair. O horário, como eu disse, não é bom, né, que a CBF fica colocando esses horários que, assim, não ajudam muito o torcedor, mas vamos que vamos, eu estarei lá, presente. Se me encontrarem, vamos resenhar. E é isso, né? Mas tá aí. Promoção de ingressos. Complementando, falando um pouquinho mais do jogo de Bahia e Inter, a gente tem uma notícia aqui que nosso querido Fefo Noronha publicou aqui, @Fefo Noronha no Twitter, sigam lá. Escala completa de arbitragem definida para Bahia Internacional. O árbitro é ele, Paulo César Zanovelli da Silva, de Minas Gerais. Ele vai ser assistido por Guilherme Dias Camilo e Alexandre Quadros Tome, ou Tomé, não sei, não tá com acento, de Roraima, e o VAR será de Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, do Rio de Janeiro. Tá aí notícia, né? Zanovelli. É um árbitro que a gente sempre que ouve o nome, a gente fica com um pouco de receio. É um árbitro que tem problemas, mas ele tem apitado alguns jogos, o Bahia apitou recentemente, esse vai ser o quarto dele no Brasileirão. Ele apitou o Bahia e Chapecoense, por exemplo, que foi 2-0 pro Bahia. Marcou aquele pênalti polêmico com o Eric Pulga, mas que, a meu ver, foi acertado, né? No início eu não achei, mas depois, por um outro ângulo, mostrou ser bem marcado pelo VAR, né? Teve também aquele apitou Bahia e Mirassol, que o Bahia ganhou fora. Então, que continue assim, que ele apite bem. Eu, novamente, não vou querer entrar nessa corrente de criticar o árbitro por antecipação e o VAR. Tenho medo, não vou mentir, que eu continuo com medo, mas acho que vamos torcer para que ele faça uma boa arbitragem e consiga passar em branco. Eu não quero que ele apareça no jogo. Se o jogo acabar, se eu nem ouvir o nome dele, vai ser melhor ainda, viu? Tomara. Então, tá aí a notícia. Prosseguindo aqui nosso vídeo de hoje, vamos falar aqui das classificações de mandante e visitante, né? Porque a gente fala da campanha do Bahia, né? Que tá muito forte fora de casa e mal em casa, né? Vamos trazer aqui para os números. Aqui a classificação de mandante primeiro, né? O Fluminense lidera com 30 pontos em 13 jogos, é um número altíssimo, é uma excelente campanha. Aqui Atlético e Palmeiras também com 27 e um jogo a menos. E o Bahia aparece aqui em 15º com apenas 18 pontos. Se a gente for ver, isso são 9 pontos em relação ao Atlético e 12 em relação ao Fluminense. É uma vantagem muito grande desses adversários, que sem dúvida estão fazendo a campanha muito melhor fora de casa, ou em casa, né? Que a gente pode ver aqui que o Bahia nem perde muito, o Bahia tem apenas 2 derrotas, mas o grande problema são esses empates. Foram 6 até agora, e eu espero que acabe por aí. A partir de agora o Bahia só vença, faltam ainda 7 jogos, o Bahia tem 21 pontos em disputa, e que tem condições e deve buscar vencer todos. Ah, mas tem jogo difícil? Claro que tem. Campeonato Brasileiro, quase todos os jogos serão difíceis. Mas o Bahia precisa buscar ganhar todos eles, principalmente na Fonte Nova.
A gente pode observar aqui também que, apesar da campanha não estar muito boa, mas a distância aqui para um Cruzeiro, por exemplo, que é o quinto melhor, é de apenas 4 pontos, sendo que eles têm um jogo a mais. Então, assim, se o Bahia vencer o jogo contra o Inter, essa diferença vai ser de apenas 1 ponto. Então, é uma vantagem que o Bahia pode correr atrás, tem condições para isso. E conquistar a sinergia com a torcida é fundamental, né? Como com promoções, jogando com raça, com atitude, com vontade de vencer até o final, que isso reconquista o torcedor, sim. Vai lembrar, o Bahia está 8 jogos sem perder, apesar de ter tido 5 empates nesse período, 5 empates seguidos, mas é um número relevante, que se continuar nessa pegada, agora vencendo mais jogos, aí acho que é inegável que deve classificar para a Libertadores. E aqui em comparação com a classificação de visitante, a gente pode ver que o melhor time tem uma pontuação menor, né, que é o Flamengo, em relação ao melhor mandante, isso é normal, tem 24 pontos em 13 jogos, o Palmeiras também tem 24 pontos, só que em 12 jogos, e o Bahia tem 19 em 12. Esse número aqui é surpreendente, ainda mais pensando nas últimas temporadas, né? O Bahia tem 52% de aproveitamento, são 5 vitórias, 4 empates e apenas 3 derrotas. Acho que uma característica legal desse ano é que o Bahia perde pouco. Podia ganhar um pouquinho mais, mas é um time que perde pouco, são apenas 5 derrotas no campeonato. E tá aí, né? 17 gols marcados, 17 sofridos, 1 ponto a mais fora em relação a dentro de casa. Isso aí é muito raro. O time fazer mais pontos fora de casa do que em casa. Eu fiz um levantamento no início do ano e o Campeonato Brasileiro é uma das competições em que o time mandante faz mais pontos em relação à pontuação como visitante. Tipo, aqui em relação a outras ligas, as 5 principais da Europa, que são França, Itália, Alemanha, Inglaterra e Espanha, essa vantagem do mandante é muito maior. É algo que é relevante, então a gente vê que o Bahia está conseguindo equilibrar. O problema é que precisa, a meu ver, melhorar a campanha em casa. O ideal é que pare isso por cima e não por baixo, mas que siga assim. Acho que está no caminho legal. Contra o Inter tem que ganhar, tem que buscar esses 3 pontos e aí igualar, ultrapassar essa pontuação. Mas de todo modo, a campanha fora de casa é algo que a gente precisa tirar de lição de 2026, né? Que o Bahia tem condições de se sair melhor fora de casa e não fazer uma campanha como a do ano passado, que foi o que fez o Bahia ficar fora da zona de classificação para Libertadores direto. Mas tá aí, né, a diferença aqui para alguns outros times, né? Podemos ver o Fluminense, que tá com uma pontuação muito boa em casa, mas fora de casa tem 11, né? O Bahia tem 8 pontos a mais. Tanto que, por isso que a vantagem nem é tão grande em relação ao Bahia na classificação geral. Mas tá aí. Agora vamos falar um pouco, seguindo aqui no site da UFMG, falar das probabilidades de classificação para a Libertadores, né? Que a UFMG toda rodada atualiza aqui classificação para o G5 no Campeonato Brasileiro, lembrando sempre que os 4 primeiros vão para a fase de grupos e o quinto, por hora, é o único que vai para a pré-Libertadores, lembrando que o campeão da Copa do Brasil vai para a fase de grupos e o vice vai para a pré também. Essa vaga da pré, que antes era do Campeonato Brasileiro, passou para a Copa do Brasil, um feito que eu só vejo aqui no Brasil, eu não gosto muito, mas sigamos, né? Mas tá aí, o Bahia melhorou um pouco, tinha cerca de 16% na última rodada, ao fim da última rodada, subiu agora, tá com quase 25%, né? Tá o 6º time com a maior probabilidade, né? O Bragantino tá bem perto, e uma vantagem muito grande do Fluminense. Porém, eu tenho visto, assim, que o momento do Campeonato Brasileiro, o Fluminense em troca de técnico, efetivou Marcão agora, que é o auxiliar. Eu sinto que a tendência é que eles caiam um pouco de rendimento. Porque Marcão, assim, tá com aquele efeito de mudança de treinador e tal, que normalmente ajuda, mas que depois o time tende a cair. Porque eu não acho que ele seja esse técnico todo. Eu acho que deve cair. Então o Bahia pode aproveitar isso. O Cruzeiro tá em vez de alta, acho que é improvável que saia disso aí. Assim como o Atlético Paranaense também, que já tá com quase 90% de chance de classificar. Uma campanha fantástica deles. É, voltando de uma Série B, então é uma campanha muito boa mesmo deles. Mas tá aí, acho que aumentar isso a cada rodada, torcer também para outros times como Palmeiras e Flamengo irem vencerem as competições internacionais e nacionais, a Copa do Brasil e Libertadores. Acho que Palmeiras ainda está na Copa do Brasil, o Flamengo não, mas na Libertadores os dois estão. E é isso, vamos torcer, tem o Cruzeiro também, né? Para que o Bahia consiga a classificação direta, que eu acho fundamental para esse ano, evitar aquela pré-Libertadores que, como a gente viu, pode ser traiçoeira. Tá aí, agora vamos falar um pouquinho dos destaques da rodada, né? De um destaque da rodada mais especificamente, que é o volante Eric. Ele não foi um dos mais falados no pós-jogo, a gente pode ver que Acevedo, Luciano Juba, Eric Pulga, Alejo Vélez foram bem falados, mas
Eric teve uma estatística legal aqui, que ele foi o recordista de desarmes na rodada, na 24ª rodada, né? Ele fez 7 em 71 minutos, ele foi substituído durante o jogo. Então, assim, é um número bastante relevante, são 7 desarmes, né? Quase um a cada 10 minutos. Ele foi muito importante, acho que no jogo, fez esses desarmes, aí o Bahia, principalmente no campo de ataque, ele fazia muito isso no combate, fez com que o Vitória se sentisse acuado em dado momento. Não foi uma partida boa do Vitória muito por isso, porque assim, esse combate o tempo todo ajudou o Bahia ajudou o Vitória a não ter o controle do jogo em nenhum momento, então isso aí é muito bom. Uma boa partida de Eric, né? Acho que é legal a gente destacar Eric, porque é um volante que faltou uma sequência no ano passado, né? Quando ele estava bem. Chegou a ser artilheiro do time, mas aí caiu porque contundiu, aí não voltou muito bem. Aí esse ano ele começou meio assim, mais ou menos, né? Fez uns gols no Baiano, mas é importante isso. E ele quase. A gente quase. Ele podia ser vilão, né? Porque ele perdeu um gol muito. Perdeu um gol na cara ali no Bavi, com uma cabeçada no cruzamento de Nestor, que podia ter sido gol se tivesse saído ali no primeiro tempo, seria uma situação muito melhor, mas fantástico isso. Então, que bom, quero que continue assim. Aqui só para trazer também que o recorde de defesas em finalizações na área foi de Lucas Arcanjo, o que mostra o poder ofensivo do Bahia, né, nessa partida do Bavi. Era para ter sido muito mais. A gente pode lembrar aqui da defesa no chute na cabeçada de Eric Pulga, por exemplo, né, que foi uma baita defesa, teve o chute de Juba. Enfim, foram muitas oportunidades que o Bahia perdeu. Mas, embora assim uma goleada eu achasse fantástico, seria ótimo, mas pra mim o que importa são os 3 pontos e ganhar, como sempre, do Vitória. Mas é isso, né? Acho que parabéns a Eric e parabéns ao Bahia por ter consagrado o Lucas Arcanjo nessa partida. E agora, para finalizar o vídeo de hoje, queria trazer aqui a matéria que o GE fez sobre o Jean Lucas, né? Aquele artilheiro dos Bavis. Jean Lucas é o quarto maior goleador da Era City no Bahia, veja a lista. Matéria de Thiago Lemos. Eu vou passar aqui um pouquinho, vou só pro levantamento, mas quem quiser ver a notícia tá lá no ge.globo.com/ba, que é a foto de Jean Lucas, que é aqui, os 10 maiores goleadores do Bahia na Era City, né? A gente vê aqui que quase todos ainda estão no clube, né? Podemos aqui a lista. Primeiro é Everaldo com 43 gols, é um número bastante alto. Mas eu acho que não vai aumentar muito mais, né? Porque Alejo titular absoluto, William José sendo reserva imediato, então Everaldo, a meu ver, não vai contribuir mais com tantos gols, mas teve sua participação importante. William José é o segundo com 29, Cauli, terceiro com 23, não está no clube neste momento, mas ainda pertence ao Bahia. Jean Lucas, o quarto com 22, aí tem Tassiano, Ademir Lúcio empatados com 20, Luciano Juba, Biel e Eric. Aí, ó, Eric de novo. Eric, um volante que jogou pouco, já tem 14 gols, já é o 10º na Era City. Mas tá aí, esse destaque é Jean Lucas, que acho merecido. É um jogador que teve altos e baixos, acho que quando chegou aqui foi um momento muito de alta dele, acho que jogou muita bola. Foi coroado ano passado com a convocação para a seleção brasileira, foi o primeiro jogador do Bahia a jogar pela seleção brasileira depois de mais de 35 anos, então assim, é um feito relevante que a gente precisa valorizar Jean Lucas, mas estava em baixa. Ele está em um momento muito em baixa no Bahia, que ele mesmo se cobra, acho que as entrevistas que ele deu pós-jogo dizem muito disso, mas que a gente pode valorizar ele. A gente não pode querer se livrar dele nessa cultura meio de cancelamento do atleta. Temos que tentar recuperá-lo. E acho que esse Bavi pode ter sido esse retorno dele, né? Ele fez 4 gols no Bavi, o gol que decretou o resultado no último jogo, marcou 2 na final do Baiano, marcou no primeiro turno gol de empate. E tá aí, né? Quarto maior artilheiro da Era City, se a gente for comparar com os 3 primeiros, 2 são camisa 9 e o outro era Cauli, que jogava muito perto da área. Então, assim, Jean Lucas tem muito mérito nisso. E desses todos, ele tem menos tempo que Everaldo e Cauli também no time. Então, assim, é legal isso. Acho que merece ser valorizado sim e cobrado para que volte a jogar aquilo que ele já jogou. Que Jean Lucas, em forma, é um dos melhores jogadores do Brasil. Eu afirmo isso com muita convicção. Tá aqui a imagem dele, aqui as imagens, os gols que ele fez no Bavi, né, como eu disse. Vídeo do Info de hoje entregue mais uma vez. Queria agradecer todo mundo que está acompanhando. Convidar vocês novamente ao quê? Deixar o like, se inscrever no canal, curtir o conteúdo, curtir o vídeo, comentar no canal também e hypar o vídeo, isso ajuda muito a gente, viu? Forte abraço a todo mundo e até amanhã, nesse mesmo horário. É isso? Valeu, galera. Tchau, tchau.